Olá, bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos na segunda parte do capítulo 16º, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. No último estudo, na segunda passada, nós analisávamos os comentários de Kardec sobre as diversas passagens do Evangelho que tratam da riqueza. A interpretação dada para os ensinamentos de Jesus, especialmente quanto àqueles que têm a provação da riqueza, os que conviveram com o Cristo e indagaram como herdar o reino do Pai, em que ele orienta um jovem a dar tudo que tem aos pobres para segui-lo, sabendo da sua condição, e que esse era o grande desafio para que ele, de fato, se convertesse. Já passamos pelas explicações sobre esses casos, e hoje nós entraremos nas instruções dos Espíritos. Analisaremos o último parágrafo de comentários de Kardec, para aí então adentrar no comentário dos Espíritos nobres sobre o assunto. Vejamos então o que diz Kardec no último parágrafo de seus comentários. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? Kardec então está perguntando o que muitas pessoas indagam sobre a justiça divina. Por que Deus entrega riquezas nas mãos de pessoas cruéis? É exato que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Ou seja, se nós analisássemos a vida com uma ótica de apenas uma existência, reconheceríamos que haveria uma grande injustiça divina em conceber riquezas e vida fácil a pessoas cruéis. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Kardec está concluído, então, o que a grande maioria que entra em contato com o Espiritismo também conclui, que somente com a reencarnação é que as aparentes injustiças da Terra são explicadas. As pessoas que nascem com deficiências físicas, as crianças que morrem em tenra idade, as diferenças sociais entre pobres e ricos, tudo isso se explica com a dinâmica da reencarnação, que estava prevista, inclusive, na Bíblia, e foi alterada para se evitar uma responsabilização daqueles que usufruíam apenas dos prazeres da terra e não queriam reencarnar em condições inferiores perante a sociedade. Já citei aqui, o concílio reunido por conta daquela imperatriz, chamada Teodora, que não aceitava o fato de ter que reencarnar, a possibilidade de reencarnar como uma serva, como alguém de status social inferior do status que ela tinha, que era de nobreza. Então ela pede ao seu marido, então imperador, se eu não me engano Constantino, para que retirasse da Bíblia o termo reencarnação, as ideias que demonstram a reencarnação. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Kardec está explicando, uma vez aceita a reencarnação,
não há mais motivos para que o pobre acuse Deus de injustiça, nem que os ricos glorifiquem do que possuem ou sofram a inveja dos demais. Se os ricos abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. Ele está dizendo que as leis humanas, não conseguem trazer pacificação sobre esse tema. Elas são momentâneas, passageiras. Mudam o exterior, mas não mudam o coração. Por isso, a lei divina é a que prevalece e é aquela que está com a justiça verdadeira. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Nós já falamos aqui que somente existe a injustiça social, somente existem as diferenças entre os que compõem a sociedade por conta do egoísmo e do orgulho que reinam na terra, que dividem os homens, que os condenam a castas eternas, sendo que, se a lei de fraternidade fosse fielmente seguida, essas injustiças desapareceriam, que é o que vai acontecer quando o planeta passar de expiação e prova para um mundo regenerado. Entremos agora nas instruções dos Espíritos. Depois de analisarmos os comentários de Kardec, vejamos o que a espiritualidade superior nos trouxe sobre esse tema da riqueza. O título é A Verdadeira Propriedade. O espírito que ditou essa mensagem foi o Pascal, em Genebra, 1860. Vejamos o que ele disse. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele, enquanto aqui permanece. Então, ele está dando o conceito básico de que nós somente levamos na vida após a morte o que de fato construímos no sentimento. Somente gozamos da propriedade material quando estamos de passagem pela terra. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, esse espírito traz um conceito jurídico, que é o usufruto, que é o instituto jurídico, de que o indivíduo pode utilizar algo que não lhe pertence, ele tem o direito de uso, ele pode fruir da coisa sem ser seu dono. A propriedade é de outrem e a pessoa tem o direito de somente usar aquele bem. Então, o direito de propriedade, que também é utilizado aqui por esse espírito, dois conceitos jurídicos, propriedade e usufruto, nós podemos compreender que nós na Terra temos somente o usufruto, o direito de uso das riquezas. Elas não nos pertencem de fato. Que é então o que ele possui? Pergunta Pascal. Nada do que é de uso do corpo. Então nós somente realmente possuímos aquilo que não é de uso do corpo físico. Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, tudo isso são bens que realmente possuímos. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem,
resultará a sua posição futura. Então a entidade traz uma informação que nós já trabalhamos aqui, que é: a escolha pelo bem hoje nos renderá frutos no amanhã, no pós-vida, na vida espiritual. Se escolhemos o bem, se praticamos a caridade, herdaremos os céus conforme a promessa do Cristo, sentaremos à sua direita, como ele disse. Então, o Pascoal está nos trazendo a lição que já conhecemos, de que a nossa riqueza moral dependerá da forma que levamos a vida enquanto encarnados. A nossa posição futura dependerá das nossas aquisições do espírito, conhecimento, qualidades morais, inteligência. São esses traços que determinarão a nossa condição na vida espiritual. Quando alguém vai a um país distante, diz ele, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Percebam o raciocínio dele. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente só leva objetos que serão úteis nessa viagem. Se nós considerarmos, portanto, a morte como uma viagem, o que estamos levando para a pátria espiritual? Estamos levando algo de útil ou pretendendo levar apenas riquezas que têm valor aqui na Terra e não lá? A pessoa, portanto, que viaja a um país desconhecido, distante, não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que de lá vos possais servir. Então é um conselho de uma entidade amiga, de um espírito já superior, para que nós levemos na vida após a morte somente a bagagem necessária, as conquistas do espírito. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. Que eu acredito aqui que é na rua, numa viela, né? Num barracão. O mesmo sucede ao homem. A sua chegada no mundo dos espíritos depende dos seus haveres, ou seja, suas posses, o lugar para onde vá. Mas ele já deixou claro que não são posses materiais. Ele faz a comparação. Quando nós viajamos e vamos para um hotel, se temos dinheiro, vamos para um hotel confortável, que oferece café da manhã, serviço de quarto. Se não temos tanto dinheiro, vamos para um hotel um pouco pior. E quem não tem nada dorme na rua. O mesmo acontece com a vida espiritual. Quando chegamos lá, no mundo dos espíritos, o lugar para onde iremos depende das nossas posses, mas das nossas posses morais. Ele diz: não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe? Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Aqui então Pascoal, ao mesmo tempo que ensina que o mais simples na terra pode ser o mais importante no céu, por conta dos valores morais que ele pode levar, quanto que não adianta de nada comprar propriedades no céu ou comprar o perdão, né, da igreja, como era muito comum na Idade Média. As indulgências, né, que se compravam a peso de ouro. Os ricos, antes de morrer, compravam o direito de ir para o céu.
como se tal direito pudesse ser negociado pelos homens, pelos supostos representantes de Deus na terra. Pascal é claro aqui. O mais simples, o operário, pode ser o mais rico nos céus, se levou consigo seus haveres, suas posses morais, as virtudes. Não se pode comprar, portanto, a peso de ouro qualquer terreno no céu. Responder-lhe-ão aqueles que pretendem adquirir a peso de ouro um espaço no plano espiritual. Os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Numa leitura superficial pode parecer maldade pretender jogar os pobres em lugares de sofrimento e os ricos em lugares confortáveis, mas ele está se referindo aqui às riquezas da alma. Então, nada há de absurdo ou injusto nisso. É natural, é da lei. Aquele que não fez o bem, que somente cultivou inimizades, perseguições, ele não terá paz no plano espiritual. É consequência da lei de ação e reação, da lei de atração e das conquistas que carregamos ao desencarnar. Mensagem, então, como dito, ditada pelo Pascal em 1860. Vejamos a segunda mensagem, ditada por M, um espírito que não se identificou, somente disse M, espírito protetor, em Bruxelas, 1861. Ele diz, ou ela diz, os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então, mais uma entidade se utiliza da figura do usufruto, de que nós não temos a propriedade dos bens, apenas o direito de uso por determinado tempo. Os bens pertencem a Deus e Ele permite que os homens se utilizem desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Esse espírito está demonstrando que é verdade quando diz que os bens pertencem a Deus. Por quê? Quando Ele quer, Ele faz mudar de mãos. Ele anula as previsões e a riqueza se transfere para outra pessoa. Direis porventura que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, ou seja, o direito de herança, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Ele está dizendo, isso que você disse, isso que foi explicado, se aplica somente ao direito de herança, que muda de mãos. A herança muda de mãos com a morte. Mas e a riqueza adquirida pelo trabalho? Não se aplicaria esse princípio, Vejamos o que ele responde. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Olha só. A resposta dele é: quando o indivíduo adquire riquezas pelo trabalho de forma honesta, sem causar dano a ninguém, aí sim pode-se afirmar que é uma conquista do indivíduo, aquela riqueza. Não somente um presente de Deus,
mas uma conquista do indivíduo. Mas precisa ser uma fortuna honestamente obtida, sem dano para ninguém. Contas serão pedidas, até mesmo de um único ceitil mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Então, toda a riqueza adquirida com prejuízo de outrem será prestada contas. Mas, do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato? Então, ele está perguntando, não é? Ainda que se admita que a riqueza conquistada por um indivíduo de forma honesta seja dele, ele levará essa riqueza quando desencarnar? Ou então, essa riqueza lhe trará algum benefício, alguma vantagem no mundo espiritual? Ele pergunta ainda: não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes? Então, além de perguntar se alguma vantagem lhe traz, ele pergunta: muitas vezes, não é comum a gente ver que um indivíduo morre, deixa o testamento, quer direcionar seus bens para uma determinada pessoa e não consegue? Ou aos seus próprios descendentes, muitas vezes? Então, não é uma regra absoluta. De certo, porquanto, se Deus não quiser que ela lhes vá ter às mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Ele está simplesmente explicando que, mesmo nas riquezas que não são oriundas de herança, que são fruto do trabalho do indivíduo, mesmo essas, se Deus não quiser que essa riqueza se transmita aos descendentes de quem a conquistou, elas não serão transmitidas. E nós sabemos que mesmo o indivíduo que trabalha, que se esforça, que busca a riqueza, mesmo que o seu trabalho seja honesto e ele seja digno, se não estiver na sua programação espiritual, ele não conseguirá ter fortuna para o seu próprio bem. Esse espírito, que assinou como M, espírito protetor, é claro, se Deus não quiser que essa fortuna vá ter as mãos dos descendentes desse indivíduo, nada prevalecerá sobre a vontade do Criador. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Pergunta essa entidade. E responde: não. Nenhum homem que abusa da sua fortuna deixará de prestar contas ao Pai. É por isso que Jesus contava a parábola dos talentos, a parábola em que um senhor, que é Deus, distribui a 3 funcionários moedas. A gente viu aqui essa passagem. Um enterra, o outro investe, né? Todos tiveram de prestar contas. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível, haja Deus tido em vista, recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Então, ele ensina ainda outro conceito, que mesmo na fortuna adquirida pelo esforço individual, Deus precisa permitir que a pessoa a adquira, que é como eu adiantei. Existem pessoas que se esforçam legitimamente, são honestas e trabalham sua vida toda, mas não conseguem obter a fortuna. Por quê? Deus, a sua programação espiritual, não lhe autoriza para o seu próprio bem, porque certamente ele usaria da riqueza para o mal. Não propriamente o mal a outros, mas muitas vezes para si mesmo. Então, ainda nas riquezas obtidas de forma honesta, pela perseverança e pelo trabalho, Deus necessita permitir a aquisição como uma recompensa aos seus esforços, à sua coragem, à sua perseverança.
Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência moral, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Então, ainda que o indivíduo adquira riqueza de forma honesta, se ele a utiliza para sua falência moral, anula o mérito da conquista. Era melhor que não tivesse alcançado a riqueza, porque ganhou de um lado, mas perdeu do outro, inclusive do lado mais importante, que é o lado moral. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Jesus ensinou isso, né? Aquele que faz tocar trombetas diante de si quando faz a caridade, já recebeu seu galardão, já recebeu sua recompensa, não receberá nada na vida após a vida, né? Mensagem então, né, do indivíduo chamado, que assinou como M, Espírito Protetor, em Bruxelas, 1861. Vejamos agora uma mensagem do espírito que assinou como Cheverus, em Bordeaux, 1861. A mensagem intitulada Emprego da Riqueza. Ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós, a quem o amor do ouro domina. Ele então já começa dando uma mensagem direta para a pessoa que é apaixonada pelo ouro. Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Olha que mensagem forte, diferente das anteriores, não é? Está falando diretamente para quem cai na tentação da usura, que busca a riqueza para dominar os outros, para se achar acima dos outros e para gozar incessantemente tudo aquilo que o escraviza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime. Ou seja, se você sente que tem uma tendência a cair em tentações da carne, todas elas, providencie que se livre logo disso, ele está aconselhando. Se livre rapidamente dessas cobiças da carne, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, ecônomo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Ele está aqui tratando diretamente da parábola que nós vimos do Senhor que volta de viagem depois de dar as moedas aos seus servos, perguntando: o que fizestes dos bens que te confiei? Ao rico será perguntado. A todo aquele que recebeu bênçãos será perguntado. Esse poderoso móvel de boas obras, ele diz, a pessoa utilizou exclusivamente para sua satisfação pessoal. Esse espírito então pergunta: qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema. É simples saber como se utilizar das riquezas, conforme a vontade de Deus, amando uns aos outros. Essas palavras guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Não há confusão
Não há dificuldade em compreender. Para atender à vontade do Pai no uso da riqueza, basta amar ao próximo, praticar a caridade. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus, que mais agrada a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Nós já estudamos aqui um capítulo específico sobre a caridade. Nós já compreendemos o que é caridade real, o que é uma caridade falseada ou uma inexistência de caridade, que é quando o indivíduo faz esperando algo em troca, faz para receber os aplausos do mundo, os holofotes da mídia. Essa caridade não tem valor, ela não é de fato caridade. Portanto, empregar bem a riqueza não é se utilizar dessa falsa caridade fria, egoísta, que dá somente o supérfluo. É muito fácil dar o supérfluo. Jesus narrou a parábola do óbolo da viúva, em que ela doou do seu necessário. A caridade real é essa, que a gente tira do nosso necessário, não do nosso supérfluo. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. Vimos também que a caridade que humilha não é caridade. Ele diz: rico, dá do que te sobra e faze mais, faça mais do que isso. Dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo. Olha que filosofia profunda desse espírito. Ainda que o rico dê do seu necessário, esse necessário ainda é supérfluo. Por quê? Porque muitas das vezes, a grande maioria das vezes, o que o rico acha que ele precisa, na verdade ele não precisa. É fruto do supérfluo que ele se acostumou a ter. Então ele acha que é necessário. Por exemplo, o carro que o rico tem para se deslocar. Ele está tão acostumado a ter carro, sempre teve um carro para se locomover, que ele não consegue enxergar a ausência do veículo como algo supérfluo. Para ele é necessário o carro. Por isso que esse espírito aqui está dizendo: rico, dê do seu necessário, porque muitas vezes o seu necessário ainda é supérfluo. Na verdade, não é necessário, é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não vai sair dando, né? Ou como um colega, um amigo recentemente dividiu conosco, que ele queria montar uma equipe para auxiliar os moradores de rua, os viciados, os drogados, recebê-los praticamente em sua casa. Calma, não é assim. Dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola. Esse espírito então está orientando. Antes de sair doando dinheiro, dando da sua fortuna, analisa a situação, veja se aquela pessoa não precisa muito mais de um conselho, de um trabalho, às vezes de um carinho, do que uma esmola. Difunde em torno de ti, como socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. Então é muito mais útil à sociedade
útil para si mesmo e útil para quem está sendo auxiliado, que a riqueza seja utilizada para boas obras. Que a riqueza seja utilizada para boas obras. As boas obras são investimentos para o indivíduo ter uma formação técnica, o indivíduo ter um trabalho digno, aprender um ofício. É uma caridade muito mais efetiva do que simplesmente dar dinheiro, porque o dinheiro vai acabar. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Ser inteligente na caridade. Ao invés de simplesmente dar dinheiro, sem qualquer planejamento, sem refletir se aquele dinheiro poderia ser direcionado para um uso mais inteligente, mais efetivo. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução, do ensinamento. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Então vejam que elevação desse espírito, porque ele consegue falar de uma forma que a gente entende que é muito melhor dar do amor, do entendimento, da inteligência, do que simplesmente dar esmolas. Planeja, organiza, direciona a sua riqueza de forma inteligente, dando de si, do seu amor. Aí sim ela frutificará. Entidade muito elevada, pela forma que fala, pelo conhecimento que demonstra, né? E a gente nunca nem ouviu falar desse espírito, né? Chéveros. Quem será esse espírito, né? Vamos para mais uma mensagem de um espírito que assinou um espírito protetor em Cracóvia, 1861. Ele diz: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material. Ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Olha que parágrafo! Esse parágrafo aqui devia ser impresso, colocado em letras garrafais na parede do nosso quarto, né? Como nota na geladeira. Ele está dizendo: como eu fico triste quando eu vejo os homens encarnados preocupados com dinheiro, com conforto material, dando pouca importância para a moral, para a elevação dos valores da alma, que são os valores que importam para a eternidade. Olha que sinceridade desse espírito, olha que nobreza de pensamento. Ele se sente entristecido. Ele fala que dói nele ver a gente tão preocupados com dinheiro, com bem-estar material e desprezando os valores da alma, ou dedicando pouquinho tempo, ou nenhum tempo, né? A grande maioria não dedica quase tempo nenhum às virtudes da alma, ao conhecimento da espiritualidade, como a gente está fazendo aqui, estudando. É tão pouco, 1 hora por dia. Os valores que realmente importam para a eternidade são os valores da alma. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos. Ele está dizendo: muitos me respondem, na verdade, o dinheiro, a fortuna, o bem-estar material é fundamental. É importante para a humanidade. Nós temos que pensar no bem-estar material, é importante para a humanidade. E aí ele diz: na verdade, vocês usam esse argumento, mas
sinceramente, é para satisfazer necessidades exageradas, satisfazer a vaidade ou para que vos entregues a excessos. Então ele já está respondendo a esse pessoal que fala: não, imagina, eu quero riqueza, porque essa questão é importantíssima para a humanidade. E na verdade a pessoa traz uma intenção de vaidade, de querer estar acima dos outros, de poder exibir a sua riqueza, de se entregar aos excessos da carne. Em muitas das vezes, se não em todas, a intenção verdadeira é de enriquecer-se para satisfazer as necessidades passageiras, mesquinhas aqui da terra. Que de penas, de amorfinações, de tormentos cada um se impõe. Ele está refletindo como vocês ficam atormentados com essa ideia, como vocês não dormem, têm insônia. Que de noites de insônia para aumentar haveres, muitas vezes mais que suficientes. Olha a reflexão, olha como dói de fato nele pensar nisso, né? De ver pessoas que já são ricas, que já têm muito mais do que o necessário, perder noites, ficar preocupado, ficar atormentado porque quer mais e mais. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos, diz essa entidade. Ele está se referindo àqueles que só trabalham, se dedicam a acumular mais e mais riquezas, como se estivessem trabalhando para os outros, mas na verdade estão trabalhando somente para si próprios. Essas pessoas se vangloriam porque vivem a vida inteira de sacrifício e de mérito. Eu sou rico porque eu trabalhei para isso. Eu sou rico porque eu me sacrifiquei. Eu abri mão de muita coisa para ter essa fortuna, então eu mereço. Eu não estou julgando essas pessoas, tá? Essa entidade aqui, que é uma entidade superior, que diz: insensatos. Quem diz isso é insensato. Credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho? Enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Olha a pergunta que ele faz. Para aqueles que dizem que sacrificam a sua vida, o seu trabalho incessante em favor dos outros. Ele pergunta: por acaso você acha que esses seus esforços, movidos somente pelo orgulho, pela cupidez, pelo egoísmo, serão considerados enquanto você despreza os valores da alma, que são os valores que importam para o seu futuro? Olha que pergunta ele está fazendo. Porque isso a gente precisa refletir, porque muitas pessoas caem nesse erro. Acham que fazem um esforço monstruoso para ser ricos, sacrificando da sua vida pessoal, da sua vida em família, como se isso fosse algo positivo, que ele terá mérito pela eternidade. É um engano. Se você se dedica somente ao trabalho para ter cada vez mais dinheiro e se esquece dos seus valores morais, do estudo, dos valores da alma, da prática da caridade real, é um engano, é uma negligência para o seu futuro. E além de ser uma negligência para si próprio,
é faltar com o dever que temos com a sociedade. Solidariedade fraterna. Ele diz que é um dever do rico praticar a solidariedade fraterna. Não guardar só para si e para os seus. Não acumular somente para si. Ele ainda diz: unicamente no vosso corpo haveis pensado. A pessoa que diz isso pensou somente no seu corpo, no seu bem-estar, nos seus prazeres, que foram objeto exclusivo da solicitude egoística. Reflitamos então, quem é rico aí, né, que está ouvindo isso, reflita. Se o uso da sua riqueza está sendo para satisfazer somente a sua solicitude egoística, os seus prazeres pessoais, dos seus caprichos. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito. Ou seja, você que morre para o seu corpo, despreza o seu espírito, que viverá sempre. Então, ele está alertando as pessoas que vivem somente para o corpo, que é passageiro, que vai morrer, que vai acabar, enquanto a alma viverá eternamente e precisa de valores reais. Por isso mesmo, esse Senhor tão animado e acariciado se tornou o vosso tirano. Olha que figura interessante. Ele fala: o corpo que você idolatra virou seu tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constituiu escravo. Olha que palavras fortes, né? Para o avarento, para o rico que somente pensa em si, egoísta, ele tem o corpo como um tirano e o espírito como um escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Pergunta ele. E ele termina com essa pergunta. Veja que a mensagem desse espírito é estritamente para reflexão. Ele faz várias perguntas, respondendo de forma sutil que a busca incessante da riqueza não traz a felicidade e, além disso, será objeto de cobrança, prestação de contas, porque o rico tem um dever de solidariedade fraterna. Vejamos mais uma mensagem no finalzinho do estudo de hoje, de Fenelon, em 1860. Fenelon é muito sábio, né? Como todos os que nós lemos até agora. Fenelon diz: sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado em virtude do seu livre-arbítrio. É o terceiro espírito superior que usa a figura do usufruto, que usa a figura da propriedade, da administração de bens. Nós apenas administramos os bens que Deus nos deu, que pertence a Deus. A primeira ilusão que o rico tem que tirar da sua mente, de que a fortuna lhe pertence. Isso é uma ilusão. E eu não estou dizendo que é para acabar com o conceito de propriedade, que é para se instalar uma sociedade em que nada é de ninguém, tudo é de todos. Não é isso. Não é que a riqueza pertença a todos, né? Aquele jargão que gostam muito de utilizar, né? É tudo nosso. Como se a riqueza do rico fosse de todos. Não é isso que o Espírito está falando. Ele indica de quem é essa riqueza. E é de Deus, né? Não é dos homens. Então não é que a riqueza não seja do indivíduo e seja de todos, tem que ser distribuído. Não é isso. Não confundam. Eles são claros. A riqueza pertence a Deus. E ele permite que essa riqueza seja administrada pelos indivíduos.
e ele cobrará contas dessa administração. Deveremos prestar contas dessa administração. Nós temos livre-arbítrio para utilizar. Por isso que as passagens do Evangelho falavam da concessão das moedas e depois da prestação de contas. Cada um podia utilizar conforme quisesse, livre-arbítrio. Mas terão que prestar contas. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Vejam como o Fenelon é muito simples, muito claro, não tem dificuldade nenhuma de entender. Usar mal a riqueza é aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Comprar bens somente para si e para os seus, usufruir de comidas, bebidas, festas, enfim, exclusivamente para isso. Não se está condenando aquele que se utiliza, usufrui das delícias que existem na terra. Não é isso. Desde que seja de forma equilibrada, respeitando os deveres da alma, os deveres do matrimônio, enfim. É o mau uso na utilização exclusiva do egoísmo. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resultam bem qualquer para outrem. Então, usar bem é usar de forma que dê benefícios aos outros. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. Então vejam que é proporcional. Quanto maior o sacrifício de si mesmo, maior o mérito. Olha que fórmula infalível, fácil de entender e perfeita da justiça divina. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Caridade é um modo de se aplicar a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo aos que não o têm. Então, caridade material é um dos usos. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Então, mais uma entidade fala do uso inteligente da riqueza. Não somente solucionar de forma paliativa, temporária, imediata a fome, o frio, mas se utilizar de forma a prevenir a miséria, dando instrução, conhecimento, oportunidade ao miserável. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Missão, portanto, dos ricos, dos milionários. Integrar a população na diversidade de trabalhos, diversidade de ofícios, trabalhos de todo gênero, disse esse espírito. Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveito, os que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas. Então, ele está dizendo, há um bem que se resulta desse ato. O legítimo proveito dos trabalhos também desenvolve a inteligência, exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer altivo que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. Então, Fenelon é muito claro, é muito melhor você dar oportunidade, emprego, instrução e formação ao miserável do que apenas a esmola. A esmola humilha. O ofício, a oportunidade, lhe deixa orgulhoso de buscar o alimento pelo seu esforço próprio. A riqueza concentrada em uma mão
deve ser qual fonte de água viva, que espalha fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Aquele que tem a riqueza, então, nas suas mãos, tem um dever de espalhar a fecundidade e bem-estar ao seu derredor, produzir oportunidades em torno de si, dar dignidade aos seus funcionários, às pessoas que lhe rodeiam. Ó vós, ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a dessedentar-se nessa fonte benfazeja. O rico que utiliza bem a riqueza será o primeiro a usufruir das delícias do céu, na fonte do Senhor. Já nesta existência fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração o vazio. Olha só, olha que promessa Fenelon está fazendo aqui. O rico que se utiliza bem da riqueza, dando fecundidade, oportunidade, emprego, ele vai usufruir das delícias do céu ainda encarnado. Os gozos da alma ele sentirá ainda aqui na terra, enquanto que o rico egoísta só sente os gozos materiais e um grande vazio no seu coração. O rico, então, que utiliza bem a fortuna, vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. Então, olha que interessante o Fenelon está trazendo para a gente. Primeiro que o rico que não investe na sociedade, nos seus funcionários, enfim, na elevação do meio em que ele vive, é como o avarento da parábola que enterra a moeda que o Senhor deu a ele. E ele diz que Jesus fala muito da esmola porque na época em que ele vivia não se tinha ainda conhecimento dos trabalhos das artes e da indústria. Então hoje a gente pode interpretar os ensinamentos de Jesus como uma ampliação da caridade material, não somente dar esmolas, mas estimular a indústria, as artes, para dar ofício, para dar emprego ao miserável. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Linda mensagem, então, de Fenelon para a gente finalizar o estudo de hoje, de que é muito melhor transformar a esmola em salário do que manter as pessoas na miséria, dependentes. Aí sim, o rico estará fazendo um bom uso da riqueza e proporcionando, por consequência, a elevação econômica, a prosperidade e a dignidade para o pobre, para o miserável, aquele que depende do auxílio. Agradeço então a todos que acompanham e peço à espiritualidade amiga que continue a nos envolver e nos abençoar a cada semana, a fim de que esses estudos possam elevar a nossa alma, direcionar os nossos espíritos para o bem e principalmente no aprendizado constante, no uso digno da riqueza, das nossas faculdades, da nossa inteligência, da nossa dedicação em favor dos outros, que possamos compreender a necessidade do sacrifício, das nossas necessidades supérfluas, dos nossos exageros, dos nossos excessos, para que todos possam ter
dignidade, um mínimo de aprendizado, de conforto em suas vidas e de oportunidades também. Que possamos aprender com as lições de hoje a dar bom uso das riquezas e principalmente de buscar a caridade à medida das nossas capacidades econômicas e também de esforço pessoal. Graças damos, portanto, aos mentores do trabalho, àqueles que buscam a verdade, o conhecimento e estão se preparando para essa viagem que todos faremos um dia, de retorno ao plano espiritual, à pátria verdadeira, e onde somente valem os recursos, os valores da alma, deixando na terra toda a conquista efêmera dos bens materiais, transportando somente o que fizemos de bom para os outros, com o bom uso das posses e principalmente com o sacrifício e renúncia dos nossos espíritos em favor dos outros. Graças damos a nosso Senhor Jesus Cristo hoje e sempre, e que essa paz envolva a todos que estão em nossos pensamentos neste momento, nossos amigos, nossos familiares, aqueles distantes do Pai que estão perdidos no mundo e que buscam todos os dias satisfazer essa ausência, esse vazio com os prazeres da carne, que somente trazem vazios ainda maiores, distanciando-os do Pai. Que todos eles encontrem a referência em Jesus Cristo, nosso Senhor, para finalmente iniciarem a sua trajetória para a construção da sua própria felicidade. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Amanhã continuaremos com o estudo do livro Missionários da Luz. Um forte abraço a todos e até a próxima.